Nossa. Tô muito blogueira, galera. Agora a gente tem um fone. E a gente acabou de sair da conveniência. E sabe aqueles lugares que a gente vai? E daí você tem vontade de avaliar o atendimento de tão bom. Porque assim, a comida é maravilhosa. E o atendimento impecável, né, amor? Sim. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Amamos. Aproveitando que agora essa parte do vídeo é a primeira que a gente está falando no vídeo. Né, está no título do vídeo, indo comprar nosso primeiro carro. E. Aí eu tô. Gente, sério, tô muito animada, muito ansiosa desde o começo. E a gente já reservou o carro, né, vida? Sim. E era pra gente ir dia 8, a gente conseguiu antecipar. E a gente sabe dessa notícia desde quando mesmo? Desde domingo. Não, que dia? Sábado. Número, Ah, não sei, vida. enfim, ia fazer, tipo assim, mas a gente ia ter que esperar pra ir lá pegar o carro realmente umas 2, 3 semanas, pra vocês terem noção. E agora, na parte da manhã, a gente está indo renovar a minha CNH, porque ela venceu, olha que coisa, bem na época que nós precisava dela. E é isso, a gente está indo lá renovar. Bom que é só um teste de vista e de força. Eu espero que eu esteja enxergando bem. E a força é suficiente. Eu falei isso. Exato. Tomei um cafezão, então nada de. Não tem desculpa, né, amor? Até andando pra dirigir melhor. Exatamente. Então, Já dá assistência já. então, assim, estamos muito animados, muito felizes com Deus, primeiramente, porque a gente sabe que sem Ele este dia não seria possível. A gente, eu vira e mexe, eu comento nos stories do Instagram. Eu não teria a sabedoria, não, sabe? Eu não teria a coragem de fazer muitas coisas que a gente faz hoje em dia, sabe? Deus dá a promessa, dá a palavra. Muitas vezes a gente demora, mas, tipo, a gente vai confiando em Deus e a gente nunca se arrependeu em confiar nele, em acreditar nas promessas dele. Nunca, nunca, nunca. Então, é isso, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. E estamos muito felizes. Muito. Sim, bastante. Você vai falar um pouquinho aí, mano. Deixa eu entrevista. Deixa eu falar. Nailan, sempre de poucas palavras, galera. E é isso, gente. Vou focar aqui no trajeto e nós ir lá. E agora é 7h30 da manhã. Nós já estamos aqui na avenida. Como que é o nome aqui? Leopoldo. Leopoldo Jacomel. E a gente saiu de noite de casa, praticamente. E é isso, povo. Estamos aqui novamente, já voltando. Foi super rapidinho, né, amor? Foi 5 minutinhos. Rápido. 5 minutinhos. E já estou aprovada, ele mesmo fala. Eu não lembrava se falava ou não. Falou que daqui a pouco já tá atualizado lá no sistema. Coisa que meu pai já tinha me adiantado, né? Que acontece. E agora a gente tá aqui, esperando o ônibus. E é isso. Estamos muito felizes. E ele foi o primeiro que a gente contou, além do nosso casal de amigos André e Rúbia, que são nossos chicletinhos, inclusive, que como eu tô renovando a carteira, ainda não tem carteira, mas ainda a gente precisou de alguém de confiança para poder ir lá com a gente buscar o carro e trazer o carro lá para casa.
E daí é o André e a Ruben, então eles são as únicas pessoas que sabem desde o comecinho. Inclusive, a gente tá comprando num lugar que o André que indicou pra gente, que ele já comprou carro lá 3 vezes. Enfim, temos que comentar do André e da Ruben aqui nesse vídeo, porque eles são uma benção. E eu acho que tá vindo um ônibus. Tchau, galera! Oi, oi, gente. Galera, vim aqui dar uma pausinha. Inclusive, a gente já chegou em casa, né? Teve todo. Tá na sequência aí o vídeo, entendeu? A gente chegou em casa agora, tô cuidando aqui da casa, e daí eu resolvi parar um pouquinho aqui pra falar algumas coisas pra vocês. Inclusive, tentei gravar um outro take, só que eu falei demais. Eu preciso que essa parte do vídeo seja um pouquinho mais rápida. Só que é difícil, porque é algo muito especial esse vídeo. Então fica difícil falar pouco, principalmente eu que sou falante pra caramba, né, gente? Mas enfim, esse pedaço do vídeo é somente pra glorificar e engrandecer o nome do Senhor. O que ele tem feito nas nossas vidas. E não, eu não estou falando de material. É claro que esse vídeo é falando de um bem material e falando de um bem material que a gente esperou por muito tempo, que a gente está muito contente de estar conquistando e que foi uma promessa também do Senhor e muitas vezes a gente não acreditou e o Senhor fez na nossa vida, entendeu? Mas eu quero exaltar e glorificar o nome do Senhor, mas não só por conta disso. Não por muitas coisas que a gente tem passado no off, no processo, que não tem câmera gravando, não tem stories eu contando, por mais que eu fale pra caramba, não vai ter stories eu falando, contando. Tem processos que ainda estão, né, sendo processados ainda. Tem coisas que já foram concluídas na nossa vida, que a gente crê. E a gente tem certeza que a gente tem muito, muito, muito mais para viver com Cristo. A gente tem muitas outras fases, outras coisas que a gente vai viver em Cristo, em nome de Jesus. E essa daqui é apenas uma parte dela. Uma parte dela que a gente tá muito feliz mesmo. Nosso coração se enche de alegria, porque é uma promessa que a gente confiava desacreditando, que a gente confiava, mas não sabia quando, sabe? Quando você tem um sonho assim, você fala, um dia, se Deus quiser. E é isso. E o Senhor trabalhou muito ao nosso coração, o Senhor, nossa, fez muitas coisas até a gente chegar aqui. E eu creio muito, muito, muito que o Senhor ainda vai fazer muitas outras coisas a partir dessa nova fase. É... Vocês sabem, né? Eu trabalho com confeitaria, trabalho em feira, evento. A nossa igreja, que é uma benção, a gente ama, inclusive eu tô com a camiseta da igreja, acho que tem aqui atrás o nome dela. E a gente ama, é apaixonado, né, pelo tempo que a gente está vivendo em Cristo lá na nossa igreja. E, e o Senhor também, né? E essa nossa igreja é longe aqui de casa, então o Senhor sabe o quanto a gente precisava de um carrinho também. E, e é isso, gente. Inclusive, a gente escolheu um versículo para colocar na no nosso carro. A gente já comprou, inclusive, ele tá ali do lado. Já chegou, tudo certinho. E eu queria ler aqui para vocês, que é um versículo bem conhecido. A gente teve até que fazer uma votação, eu e Nailan, para ver qual versículo a gente colocava, porque a gente ficou apaixonado em vários versículos se encaixavam, vários versículos falavam ao nosso coração, mas o principal foi esse daqui que a gente votou, que é Mateus 6,33, que é: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, ele lhes dará todas essas coisas. E a gente vive em nome de Jesus e vai continuar vivendo, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Que nem eu quero deixar bem claro nesse trecho desse vídeo que não é só de um bem material que eu estou falando. Eu estou falando de curas, de restaurações, de libertações que a gente tem passado no off, sabe? E que o Senhor tem se mostrado presente, o Senhor tem se mostrado maravilhoso. Ele tem, sabe, a gente tem caminhado realmente com ele. Não somos merecedores, não somos perfeitos, estamos longe de estar, né? De merecer, de ser perfeito, longe, longe, mas o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas e é isso que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Tá, o Senhor restaurou, curou muitas coisas, muitas áreas, muitas coisas que ainda estão em processo e ele tem sido muito bom, por isso estamos alegres, em nome de Jesus. E e assim, esse carro com certeza vai ser um canal de bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção mesmo.
E se Deus quiser, a gente vai conseguir abençoar outras pessoas também por meio dele, porque a benção ela nunca vem só pra gente, em nome de Jesus. E, e é isso, o Senhor nos ensinou muito. Até. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego desses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Gente, hoje já é o outro dia, porque infelizmente a gente não conseguiu trazer o carro no mesmo dia, porque a gente teve um problema com o banco, a gente teve problema com algumas burocracias, que inclusive Deus, entendeu? Fez um reboliço e deu certo. Só que daí não, tipo assim, como que eu posso explicar? Lá na hora, deu certo algumas coisas, uma coisa em específico não tinha realmente aprovado. O coração já ficou, né, conturbado já, gente. Meu Deus do céu. E agora, o outro dia, são exatamente quase 2 da tarde. Opa. Quase 2. Enfim, confim, é quase 2 da tarde. E a gente estava aguardando realmente a aprovação. E meu coração tava bem conturbado, sinceramente. E a gente passou um apuro. Eu, na verdade, passei um apuro ontem que eu fiquei bem nervosa, bem. Gente, sério, foi horrível. E. Enfim, um processo ali no meio do negócio, gente, que sério, foi difícil. Mas enfim, deu tudo certo. Aí eu não gravei, né, nessa parte, que nem eu falo, né, gente? Os processos aí é tudo no off, né? A gente só posta. Só posta a gente rindo que. Dando glória a Deus, né, gente? Mas o Senhor esteve conosco nesse processo também. E, enfim, eu acho que faz 5 minutos que eu recebi a mensagem que passou, que realmente, tipo, é certeza agora. E agora que tá caindo minha ficha, entendeu? Porque, que nem eu falei pro Nailão ontem, né? Teve uma hora que ele olhou assim pra mim, ele, amor, você não tá feliz e tal? Eu falei, amor, não é certeza ainda, entendeu? Tipo, deixa eu arrumar aqui. Não é certeza ainda, tipo, eu só vou realmente conseguir comemorar e ficar realmente feliz quando estiver aqui na nossa casa, tipo, ali, né, na garagem. E ele falou, não, vai dar certo, tal, não sei o que. Em nome de Jesus. E daí eu tava aqui esperando a mensagem. E daí chegou a mensagem, gente, meu Deus do céu. E daí daqui a pouco é uma viagem de lá. E daí, como foi uma viagem pra gente ir lá ontem, pra realmente resolver as coisas burocráticas, o rapaz que, olha, gente, vou indicar muito, entendeu? Vou postar no meu Instagram, gente, vou indicar muito eles. Porque maravilhoso o atendimento, a paciência, o coração, gente, assim, incrível. Eu não gravei lá mesmo, porque, tipo, na parte da burocracia, porque, enfim, é uma coisa meio chata. E estressante. Mas eles são cristãos, é uma loja cristã, e assim, dá pra ver, entendeu? Dá pra sentir, dá pra. Gente, maravilhoso, entendeu? Nossa, não tem palavras pra dizer sobre isso. E aí, como a gente foi lá, é longe, a gente foi de Uber, não foi barato. Aí a gente, né, tava contando que a gente já ia voltar com o carro, a gente não voltou com o carro. Então a gente teve que gastar Uber de novo. Foi mais caro do que a ida. Então, assim, a gente gastou bastante, tipo, pra estar lá. E daí ele pegou e falou: não, amanhã, quando aprovar realmente, a gente leva o carro pra vocês na casa de vocês. E também senti um cuidado imenso do Senhor ali também, entendeu? Porque eu nem sabia que as lojas faziam isso. E acredito que não sejam todas, ou em alguns casos, não sei. Mas assim, fiquei muito contente, porque ele pegou e falou: ah, a gente sabe que vocês moram longe, né? Vocês vieram de Uber e tal. Então a gente entende. E amanhã, assim que aprovar, a gente encaminha pra vocês. A gente faz um vendedor e levar lá pra vocês no conforto da casa de vocês. E aí ele me mandou mensagem falando que tava tudo certo e que daqui a pouco tá vindo. Gente, é uma viagem. É uma viagem. A gente demorou, acho que. E a gente pegou trânsito ontem, na ida e na volta. Gente, olha, foi uma peleja, meu Deus. Foi uma peleja aquilo ali. Aí outras coisas, né? Tribulações. No meio do negócio ali. Então, assim, foi punk, gente. Mas olha, Deus é maravilhoso, poderoso. E tá vindo a benção. E eu acho que agora que realmente vai cair a minha ficha. E a do Nailan também. Porque ontem a gente até tirou a foto, que provavelmente vai ser a capa desse vídeo. A gente tirou a foto, só que eu ainda tava com uma sensação de que, tipo, não era certeza, entendeu? Tipo, pode não ir, sabe? Só que a gente tava lá e tal, então, tipo, já tirei uma foto. E daí depois, ontem, quando eu ainda tava com o coração bem aflito, eu olhei a foto e eu fiquei,
Daí se não, e se não ir, né? Mas o que eu mais fiz durante esse processo e até, enfim, o tempo que a gente tá guardando isso pra gente, é, é tentar, né, gente? Porque, olha, é difícil, meu Deus do céu. O meu devocional hoje foi assim, bem forte assim pra mim. O devocional de hoje, porque eu senti claramente o Senhor falando comigo. E eu tentando ser o mais sincera possível. Só que, não sei pra vocês, mas quando vocês, não sei, né, enfim, mas quando eu admito alguma falha, tipo algum pensamento, confesso assim, sabe, diante do Senhor, pai, eu tô assim, assado, tipo, eu sei que é errado pensar isso e tal. É, pesa, cara, pesa. Pesa muito, porque muitas das vezes a gente não é fiel com o Senhor, muitas das vezes a gente não obedece ao Senhor, muitas das vezes a gente não confia no Senhor, a gente não ama Ele de verdade. Mas o Senhor sempre faz isso, sabe? E isso, pra mim, assim, pesa muito, muito. Sabe? Eu fico, Senhor, eu quero, sabe? Eu quero amar o Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero aprender a descansar no Senhor de fato, eu não quero falar e fingir e saber que o meu coração, ele não tá conseguindo fazer isso. E então, assim, o Senhor falou muito, muito comigo. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais pra falar, muito mais pra fazer na nossa vida, no nosso coração, que ainda tá passando por muitos processos. Mas é isso, tá bom, gente? E se Deus quiser, o próximo vídeo, o próximo take desse vídeo vai ser realmente com o carro. Aqui em casa. Nem acredito. Nem acredito, gente. Meu Deus. Deus é bom. Maravilhoso. É isso, gente. Um beijo e até daqui a pouco. É oficial! Gente, eu nem acredito. Que já é o outro dia. Tipo, eu comecei a gravar o vídeo no primeiro dia que a gente, teoricamente, já ia pegar o carro. Aí não deu certo. Daí no outro dia eu gravei também, que foi ontem. E daí agora eu tô gravando hoje. Realmente caiu na ficha, gente. Eu não acredito, ele tá aqui na nossa garagem, gente. É um Uno Vivace 2014 1.0. Ah, a garota aqui tá entendendo até de carro agora, gente. Olha que lindeza. Eu vou fazer um mini tour pra vocês e mostrar algumas coisas. Inclusive, a gente colocou um versículo bíblico aqui, ó. A gente colocou torto, inclusive. Que tristeza. Mas enfim, está aqui a nossa benção. Gente, ele é uso filmado. Olha isso aqui. O pessoal não vai ver que é uma mulher fazendo barbeiragem, porque, né? Por enquanto, é só eu que dirijo. Olha que coisinha mais linda. Meu Deus. Nem acredito. Nem acredito. Nossa. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui mesmo. Vou colocar um takezinho só do carro para vocês verem. E é isso, gente. Uma nova fase. Em nome de Jesus, o Senhor vai estar no controle de tudo e nos ensinando também. E fazia 2 anos e pouco também que eu não dirigia. E ontem eu já peguei o carro, logo para perder o receio, né? O Nailan já aproveitou e me ajudou. A gente passou na casa de um amigo que é aqui perto. Depois fomos no mercado, também aqui perto, mas enfim, né? Quase 2 anos, 3 anos sem dirigir. É verdade, vai fazer 3 anos agora em agosto. Agosto não.
final de ano, né? Então tá perto do final do ano, enfim. Quase 3 anos ali, né? E aí a gente foi na frutaria, então assim, já dei uma andada, já dei uma perdida no medo. Não deixei o carro morrer. Acredito que a questão de perder o receio de prática mesmo, porque confiança. Gente, eu saí de lá, tipo assim, de dentro do carro, com as pernas bamba, eu tremendo, assim, tipo, era um misto de emoção, de animação, de felicidade, de medo, de tudo, gente. De tudo. Mas enfim, e vai ter vídeo andando com ele, gente. Vai ter, é óbvio que vai ter vídeo andando com ele. Inclusive hoje vai ser o primeiro dia também, né? Que eu vou andar com ele sozinho, porque mais tarde, quer dizer, logo, tipo de manhã, assim, agora 9 da manhã, eu vou ter que ir lá na Sandrioli sozinha, também aqui perto, mas é as primeiras vezes da gente com o nosso carro, então tudo é novo, né? E principalmente pra mim, no caso, né? Em breve também o Nailan já vai começar a praticar com o próprio carro, e em breve também ele vai tirar a carteira, né, gente? Porque a carteira mudou, né? O jeito de tirar a carteira ficou muito mais fácil, ficou muito mais barato também para tirar a carteira de motorista. Porém, a pessoa precisa saber dirigir, a pessoa precisa ter uma prática. E o Nailan não tem, né, gente? As oportunidades e as questões, tipo, da onde ele veio, tudo é diferente da minha, gente. Eu tive muito privilégio, eu falo isso com muita gratidão a Deus, aos meus pais, mas eu tive muito privilégio em ter um pai, de ter uma mãe também, obviamente, né? Mas de poder dirigir o carro deles e aprender. Né? Meu pai me ajudou muito a passar na autoescola. E então é por isso que eu já tenho carteira, já sei dirigir por conta disso, né? Mas o cenário e a história do Nailan é diferente da minha. Mas ele tá muito empolgado, eu tenho certeza que... Gente, homem é diferente, eu já falei isso pra algumas pessoas que a gente contou do carro, né? Homem pega diferente direção de carro, eles prestam atenção em tudo, mesmo antes de ter um carro, entendeu? Eles já prestam atenção. Agora, mulher, eu falo pelo menos por mim, né? Falo pelo menos por mim. A gente só vai prestar atenção em sinalização, em como que faz, freio, embreagem, o que aperta, o que não aperta, que hora que aperta, quando a gente vai tirar a carteira, quando a gente se interessa em querer aprender, pelo menos, entendeu? Pra uma emergência, alguma coisa. Só. Porque na vida real a gente não presta atenção nem no caminho, gente. Nem no caminho. Entendeu? Quando a gente tá de carona, quando a gente, né? Não precisa. Aí agora, ó, vou ter que aprender. Que nem eu falei pro Nailan, eu falei, amor, eu sei andar com o carro. E você sabe sinalização, você sabe o caminho, você sabe aonde que tem que virar. Então pronto, fechou. Por enquanto vai ser isso, mas em breve também vou filmar alguns trechos, principalmente lá no Instagram. Então assim, se você não me segue lá no Instagram, vai lá seguir, acompanhar a gente lá no Instagram. E lá eu vou estar postando coisinhas mais rápidas, né? Mais rápidas e da direção. Então eu vou postar videozinho dele aprendendo a dirigir, treinando. E é isso. E daqui a pouco o cara tá me ensinando a dirigir. Melhor. E é isso, gente. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. E lembrando que isso aqui, se eu posso, você também pode muito mais. Tá bom? E é isso. Carro. E vou fazer um takezinho só aqui pelos adesivos que a gente colocou no carro e um pouquinho do carro para vocês realmente verem certinho ele, tá bom? História Deus já escreveu, ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. História Deus já escreveu. Uma carta viva de Deus. História Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Eu vou viver a totalidade da promessa. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou